Olá, seja bem-vindo ao Plenitude da Mente. Sou Odileia Serra e hoje nós teremos um bate-papo muito interessante com a minha amiga, que também é profissional aqui do Plenitude da Mente, Cleia Mendes. Seja bem-vinda, minha amiga. Obrigada. Olá, tudo bem com vocês? É um prazer estar nesse bate-papo, né, que a gente está se conhecendo e hoje com um assunto, né, tão pertinente, porque nós falamos no nosso primeiro seminário sobre resgatando a identidade de uma mulher. Sim. E não tem como não falar de identidade sem falar da essência, né? Exatamente. E essa é a nossa proposta de hoje. Quem é a Cleia, né? Cleia Mendes. Quem é a Cleia? Nem sempre foi Mendes. Sério? Não. Conta pra gente. O meu nome de solteira é Francisco, né? Cleia Adriana Francisco. E eu tive muita resistência em tirar o sobrenome de solteira. Eu sou de uma família onde meus pais são duas filhas. Meu pai sempre sonhou em ter um menino. E acredito que seja para levar o nome à frente, né? O Francisco. E eu tomei aquilo pra mim. Então, eu me casei, tenho um segundo relacionamento, sou casada com um Adalto hoje, mas no meu primeiro casamento também eu não tirei o Francisco, porque a gente tem a opção no Brasil de tirar, colocar o nome de casado. E eu não tirei o Francisco justamente porque eu queria o Francisco, eu queria que esse nome seguisse. Eu tinha uma necessidade de pôr o sobrenome do meu pai, porque eu precisava honrá-lo. Quando a minha mãe estava grávida, eu era um menino. Naquela época não fazia ecografia. Fazia, mas não se viu, não tinha o hábito, né, de fazer o sexo. Eu tenho 47 anos. Então eu acredito que daí eu fui levando aquilo, né, comigo. Então eu queria honrá-lo e usava o nome Francisco. Vim pra França, encontrei o meu atual marido, meu atual esposo. E quando a gente se casou, ele falava, você vai colocar o Mendes. Eu falava, não, eu vou usar o Francisco, vou continuar com o Francisco. Tanto é, a desculpa era, eu vou ter que mexer em todos os meus documentos. Aí meio que procrastinava, né? Mas no fundo não era. Era que eu queria continuar levando o Francisco. Eu não queria que acabasse ali. Porque nós sabemos que o Francisco acabou ali. Teve duas meninas, né? Teve neta. Quando casa, perde o nome. Ok, quando eu chego aqui na França, vou mexer com a documentação aqui. Começou já no meu trabalho. Já veio o meu boletim de salário. Cleia Mendes. Eu olhei para aquele boletim de salário, liguei pro meu supervisor, falei, meu sobrenome é Francisco. Lembro em francês aí. Não, c'est pas Mendes, c'est Francisco. Aí ele me respondeu, não, uma vez que você casa, você leva o nome do seu marido. Então eu continuei usando, eu fiquei usando o Mendes. Aí tem uma história. O Senhor começou a trabalhar em mim, desde 2019, falando, e eu tomando um banho um certo dia e ouvindo uma pregação, o pastor estava explicando sobre quem você é. Eu não lembro exatamente como é que foi a pregação, só sei o que o Espírito Santo falou em mim. Você é a Cleia Adriana Francisco, filha do José Luiz Francisco, que trabalhou em tal lugar no fórum, que trabalhou em tal lugar, e aquilo foi passando assim, coisas de segundos, e porque no Brasil é assim, a Cleia que trabalhava na livraria. Uma identidade. Então tem tipo assim, até quando eu fazia as fichas, né? Cleia do Zé Luiz, do Bradesco, né? E começou a passar tudo aquilo na minha mente. Daí eu falei, Senhor, mas que tudo isso tem a ver comigo agora? Ela falou assim, primeiro, você é minha filha. Segundo, aí veio o Mendes, né? Que eu precisava honrá-lo. Até agora eu tinha honrado meu pai, mas que o meu marido representava o Senhor dentro da minha casa. E se eu era uma filha amada dele, eu tinha que honrá-lo. Então aí eu tava terminando meus estudos da psicanálise, aí eu liguei pra uma amiga que mexe com o status, eu falei, olha, mas eu não queria tirar. Ela falou assim, mas se o senhor mandou tirar. Aí eu falei assim, ok, vamos trocar. É como se uma janela tivesse aberto, não é pelo nome, não é questão do nome, foi pela obediência. Quando daí, a partir do momento, a minha essência é Francisco, eu sou Francisco. Tem tudo um porquê, tem tudo uma descendência, tem tudo que tá na pele, que tá no gene, isso não vai sair de mim. Então eu precisei entender que o Mendes naquele momento era necessário para, primeiro, em obediência ao Senhor, porque ele queria que eu honrasse ele dentro da minha casa. Sim. Então foi aí que eu comecei a usar o Mendes. Maneira de honrá-lo. Maneira de honrá-lo. E hoje você gosta desse nome? Hoje eu gosto. E eu tava lendo um livro também na época, que eu acredito que tudo dá um declique, né? Quando você busca o conhecimento, o autoconhecimento, e você começa a se autoanalisar, olhar pra dentro de você. Às vezes nós temos muitas maneiras, temos psicólogas, temos amigas que a gente pode estar nos ajudando nesse processo, mas quando você tá ali no seu secreto, daí você começa a se fazer certas perguntas. E quando começou, Cleia, teu autoconhecimento? Começou em 2019. Eu comecei a olhar pra mim, certo, e comecei a
perceber que desde sempre eu tinha um lado para humanas. Mas eu sou formada em administração geral, né? Então, só que quando eu engravidei da minha primeira filha, não tinha todo esse... internet, a gente não tinha muito acesso. Esse acesso à internet, acesso a certos conteúdos. E eu lia muita revista, Pais e Filhos, coisas que falavam sobre ciência. Então, eu aplicava métodos já da psicologia na minha filha quando ela era criança. E tipo, sempre gostei de livros voltados a tipo, autocuidado, a motivação. Mas assim, até minha irmã falava assim pra mim, Cleia, você só vai pra esses livros de autoajuda, de autocuidado, porque eu não imaginava o que Deus estava fazendo, nem imaginava, nunca, né? Era algo que eu gostava pra mim, porque eu queria me entender. Eu sabia que eu tinha potencial, eu sabia que eu tinha conteúdo, mas eu tava bloqueada. Esse desbloqueio começou em terapia. Em 2019. Não foi em 2019, foi depois que eu comecei a psicanálise. Porque eu tinha um bloqueio com a terapia. Por que eu vou fazer terapia, falar da minha vida pra uma pessoa que eu não conheço? O que eu vou falar? Teve uma barreira. Teve uma barreira. E aí muita gente vai se identificar, né? Vai, porque quando eu comecei... comecei a psicanálise, tem dedo de muitas pessoas pra mim começar a psicanálise. E quando eu comecei, eu fui de férias pro Brasil, tive uma conversa com a minha prima, que também é psicóloga. Ela falou assim, nunca é tarde pra começar, olha como eu comecei. Ela tem uma história também. Eu falei, ok, vamos... eu vou pensar nesse caso. Porque a gente tá aqui, eu sou formada, mas tem tudo um processo para validar o meu diploma. E como eu não queria, era muito longo, eu queria algo diferente, eu queria algo que se identificasse comigo, que eu pudesse ajudar as pessoas. Aí nisso eu já tava ali na igreja, com um cargo ali que a gente ajuda mulheres, cuida de mulheres, e aquilo eu fui me identificando. Então eu comecei, abriu as inscrições, eu comecei o curso de psicanálise. Quando eu comecei, falei, eu vou fazer o curso, tá ok, tá beleza, vou cuidar das pessoas, das mulheres, das pessoas, né? O primeiro requisito é que você esteja com a sua análise em dia. Eu falei, o quê? Eu vou ter que ir pra terapia? Vou ter que falar, o que eu vou fazer? Aí a gente procura pessoas que a gente se identifica. Primeiro, normal, né? É normal, né? Então eu procurei, por indicação, a minha terapeuta, que eu amo, a Nélia. E então nós começamos ali, daí foi todo um processo de me mostrar qual era o meu lugar, onde é que eu me colocava do sistema familiar, porque a minha primeira queixa foi exatamente o que eu falei agora há pouco. Eu sabia que eu tinha potencial, por que eu não avançava? Por que eu estava bloqueada num lugar só? Você falou que começou o autoconhecimento em 2019, certo? Sim. Então, assim, daí que começou o teu processo de autoconhecimento. Então, eu lembro que antecedeu a pandemia. Foi bem em seguida, né, a pandemia. Foi. Porque eu lembro que a gente começou um propósito, nós fizemos um propósito. Éramos 4 mulheres, 2 aqui da França, e a gente estava se sentindo sozinha espiritualmente, né? Eu não estava ainda onde eu estou hoje, congregando, né? Onde eu estou hoje. E nós começamos para fortalecimento espiritual. A gente não imaginava que ia vir confinamento, que ia vir pandemia, nem nada. Eu fui pro Brasil ainda no final do ano de 2019. Então nós começamos ali um propósito de oração. Marcamos horário para orar, determinamos versículos bíblicos. A gente começou um estudo ali da Bíblia, para mesmo a gente se aprofundar na palavra e fortalecimento espiritual. Eu viajei, a gente escutou lá no Brasil os rumores do que estava acontecendo na China, o Covid, etc. E chegamos aqui, eu lembro exatamente que eu trabalhei 40 dias. Então, porque foi bem na época da pandemia. Eu saí daqui, já estava tendo, mas não tava nada bloqueado. Eu cheguei no Brasil, começou o auge. Eu lembro que eu me falei, como hoje, que eu falei pro meu marido, nós vamos chegar na França com uma bomba, porque lá no Brasil já tava os rumores. Enfim, chegamos aqui, pandemia, no auge, confinamento. Eu tava de férias. Foi desafiador pra todos. Foi desafiador pra tudo. Eu lembro que meu marido ia me buscar e ele não pôde ir porque o presidente bloqueou todo mundo. Quem tava de férias entrava, mas quem tava em casa não saía. Ali, depois disso, a gente viu que nós passamos ali e nós entendemos, nós 4, né? Porque a gente tava ali em comunhão, entendemos que o Senhor já estava nos preparando para aquele momento. Aí foram, acho que 60 dias de confinamento, aí foi o Senhor falando. Foi aí que começou tudo, foi dali que eu saí. Não sei explicar, mas foi como se eu tivesse me encontrado. Tudo aquilo que eu tinha aprendido até aquele momento não fazia mais sentido. Uau. Não tinha sentido nenhum. E eu falava, eu quero mais de ti. Tanto é que quando voltou, eu lembro que eu tava lá esparramada no tapete.
E eu falei assim, Senhor, o que vai ser da minha vida agora? Eu não vou ter mais esse momento com você, vou ter que trabalhar, acordar cedo, trabalhar, porque eu queria ficar Foi ali. um período de chacoalhar todo mundo, né? Os valores, as expectativas. Sim. O que vai ser, né? Então... Aí eu lembro que ele falou assim, eu vou estar aqui todo dia, filha, te esperando. Foi tão bom que eu falei, nossa, é verdade. Às vezes a gente, né, se apega tanto àqueles momentos, a gente esquece que ele tá conosco em todos os momentos da nossa vida, né? Eu acho que daí ele viu aquele desespero, né? Porque tava tão ali conectada, não tinha hora pra acordar, não tinha hora pra dormir. E com ele o tempo todo, Bíblia, palavra, Bíblia, palavra. E eu fiquei desesperada. Falei, meu Deus, eu quero mais, eu quero ficar aqui, né? E daí... voltei a trabalhar e eu lembro que eu chorava, falava, eu quero ficar aqui, Senhor. E ele falava assim, eu vou estar aqui, te esperando. A hora que você precisar, o tapete vai estar aqui, o sofá vai estar aqui. Eu lembro que eu fazia um sofazinho pro Senhor, pra quando eu queria falar, eu deitava assim e falava. Ai, que lindo. O que tava se passando na cabeça, né? Porque eu comecei a ver, olhar pra quem eu era. E eu falei, eu não quero mais isso, eu não quero mais ser dessa forma, eu quero mudar. Eu acredito que todos nós, né, quando a gente começa buscando ali o autoconhecimento... não tem como ser mais a mesma. Não tem como ser mais a mesma. E foi daí que começou a Cleia, psicanalista, a querer estudar? Como é que foi essa parte? Eu sempre gostei de estudar, Sim. mas a psicanálise eu me formei em agosto agora, então eu comecei a estudar, ainda tive uma resistência, olha pra você ver, de 2019. Porque foi em 2019, eu comecei o curso em 2023, viu a resistência? Então em 2019 eu passei pelo processo. E em janeiro desse ano, de 2024, foi quando o Senhor começou a ministrar sobre raízes, florescer, e todo esse processo de mudança de nome, de quem você é, onde você tá. Então se conectou com a tua essência, de fato, exatamente. Né? E onde ele foi me resgatando ali. Teve o seminário. Seminário terapêutico, que foi maravilhoso. Não, mas a gente... Como é que tu chegou lá? Caramba, como eu cheguei no seminário. Não, aí o pessoal quer saber como é que a gente se conheceu, né? Como a gente se conheceu? Através... Tem uma história linda. Tem. Vai lá. Através de uma amiga, foi criado um grupo. E ela me convidou de grupo de mulheres empreendedoras. Certo. Eu tava... Paris, né? De Paris, isso. E eu ainda estava me formando. Mas com o conhecimento que eu tinha, eu já estava ajudando algumas pessoas. E uma dessas pessoas fazia parte desse grupo. E estava começando a estruturar o grupo das mulheres empreendedoras em Paris. E me chamou para participar, porque seria de uma pessoa de cada nicho, uma empreendedora de cada nicho. Falei, ok. Eu falei, não, amiga, olha, eu tô disposta a tudo, eu não falo não para nada mais. O senhor disse que é não, é para dizer não, então vamos lá. A minha essência é medrosa, né? Ali a Cleia tem um certo com medo. Eu falei, ok, então vamos entrar nesse negócio, nessa parada de mulheres empreendedoras aí. Quando ela me colocou no grupo, tava a lista das empreendedoras. Aí qual era o primeiro nome? Audileia Serra, psicóloga. É bom o pessoal saber como é que a gente se conheceu, né? Exatamente. Aí logo embaixo da Audileia Serra tava Cleia Mendes. Eu falei, nossa, não é que até o nome é meio parecido? Psicanalista. Eu falei, mas imediatamente eu peguei o telefone. Amigo, o negócio é o seguinte, tem lá uma psicóloga na parada. O que eu vou fazer lá? Ela falou, amiga, tudo que você já me ajudou e tudo que você tem ajudado as mulheres, você já é uma psicanalista clínica. E eu tava no 6º módulo, eu lembro até hoje, porque eu tinha mais 6 módulos e eu tinha que terminar aquele curso. Então foi aí que começou, foi em janeiro, em fevereiro isso. E o senhor já tava trabalhando o Florescer em mim ali, que teve o chá na nossa igreja, onde a gente tava trabalhando. E o senhor começou a falar e era uma resposta atrás da outra. E daí nós nos conhecemos através desse grupo. A gente não se conhecia pessoalmente, mas a gente começou, você me fez um convite. Foi aí quando eu tava também lendo o livro, que eu lembro que no livro falava assim, que você corre tanto atrás, você vai tanto atrás das coisas, né, dos bens materiais, só que quando você esquece que quando você está ligada à essência, que é o Senhor, você vai fazer e as coisas vão fluir. Falava mais, né, dessa forma. E o seu nome vai ser levado. Você não precisa correr atrás de nada. Ele te leva as pessoas. Passou um tempo, coisa de 10, 15 dias, você me mandou uma mensagem. Aí você me fez o convite pra live. Nunca tinha feito uma live na minha vida. Foi, e a gente teve aquele primeiro, assim, contato, e foi totalmente telefone. Diferente daquilo que tu imaginava, Sim, né? Sim, mas daí a gente teve esse contato no telefone só. Sim. E a gente, logo em seguida, a gente teve a reunião do grupo. Sim, e foi lá que a gente uma mini confraternização que teve, né? Um chá, alguma coisa assim. Foi. E lá que a gente se conheceu pessoalmente. Era como se já tivesse se conhecido há muito tempo. E aí veio o convite, né, pro nosso seminário que você colaborou.
E que marco foi aquele dos girassóis? Sim, tem história para contar. Tem muita história, Tem. né, amiga? E assim, o que você diria para alguém, pro pessoal que está nos assistindo, para se conectar com sua essência? Porque você falou aqui seu processo, né? Sim. Primeiro é o autoconhecimento. Se conectar diretamente com a essência que é o pai. Quando, às vezes a gente sempre fala, né? Nós falamos sempre, nós somos filhas. Só que nós esquecemos, ou herdeiras, nós esquecemos que para ser herdeira, primeiro a gente precisa ser filha. E para ser filha nós precisamos ter um pai. Então, o meu conselho é primeiro, buscar na raiz, na verdadeira essência que é o Senhor. E as outras coisas ele vai acrescentando. O que tu acha que atrapalha, Cleia, assim, se conectar com sua essência? O que acontece hoje? As coisas te distraem. Uma palavra só é a distração que o mundo oferece, né? A cultura, onde o que era errado supostamente está virando certo e o que é certo já não faz sentido nenhum. Hoje o que atrapalha muito é isso aí mesmo, as distrações. Sabe, Cleia, eu tô pensando aqui também nas comparações, né? Hoje Sim. nas redes sociais acontece muito. A questão, a gente sempre tem que estar um alvo, eu tenho que estar seguindo, eu tenho que estar acompanhando. E tem que ter like, E aí a gente acaba se desconectando, né? Olhando sempre, projetando sempre exatamente. Pro outro, esquecendo, né, de olhar para dentro, para mim, como eu sou, que o Senhor nos criou desta forma. De que forma? Com as imperfeições. Cheia de imperfeições. Aceitar, né? E abraçar. E abraçar aquilo. Sabe, eu sei que você está construindo aqui um Sim. legado. Não tem como separar a Cleia Mendes do psicanalista, né? Então, como que você quer ser lembrada? Eu quero ser lembrada como essa flor, como aquela sementinha ali, que estava cheia de imperfeições, ou que estava dentro de uma casquinha, que precisou sair, que machucou, que feriu, que foi ferida, mas que está florescendo. Uma flor. É muito lindo ver isso. Obrigada. É isso. Sabe, eu tô aqui pensando, se você não tivesse dado um sim pra você mesmo, né? Como que seria? Ninguém ia conhecer a Cleia Mendes, né? Eu fico aqui pensando tantas coisas que me surgem aqui. Eu teria ficado dentro daquela caixa. Quando vem uma semente, ela vem onde? Quando a gente vai plantar, vem dentro de um saquinho. Acho que eu teria ficado dentro desse saquinho fechado. Ia morrer sozinha? Sozinha, sem florescer. Ninguém ia conhecer a tua essência. Não. Obrigada por ter se permitido. Usando a tua palavra, né? Permita-se, voltou pra mim, né? Sim. Pois é, eu me permiti. Foi isso. Eu quero dizer que não é fácil. O autoconhecimento, conhecer quem você é. Você vai encontrar o orgulho. Você vai encontrar com a falta do perdão. Quando você se depara com a falta do perdão que você dá, que você libera, né, o perdão que você não libera, vamos pôr dessa forma, você se encontra com orgulho. E quando você se encontra com orgulho, você não consegue perdoar. Foi um dos processos também, onde o Senhor falou, olha, tá vendo tal pessoa, você vai ligar, você vai pedir perdão. Mesmo eu não estando errada, eu liguei, eu mandei mensagem, pra quem eu tinha que ligar, eu liguei. Pra quem eu tinha que mandar mensagem, eu mandei. Porque eu precisava pedir perdão pros meus pais, por tudo que aconteceu no passado, né? Eu fui muito amada, mas eu precisei pedir perdão. Porque a gente passa pra adolescência, a gente passa pra vida adulta. Nem sempre é como eles desejavam, ou imaginavam, ou eles esperavam, né? E precisei pedir perdão pra muitas pessoas. E o principal, eu precisei me perdoar. Uau. Eu lembro até hoje, quando eu tinha deixado meu filho na escola, eu tinha um tempo vago, o Senhor falou, você precisa se perdoar. Eu falei, mãe, o que eu vou fazer? Eu acho que tinha gente em casa, e eu peguei e falei, olha, vai ter que ser agora. O que eu fiz? Eu tava com a chave da minha cave, eu fui pra cave. O que tem na cave aqui na França? Vou falar entulho, né? Uau. Eu fui pra cave lá, eu fechei a porta da cave. Falei, Senhor, eu preciso me perdoar. Por não ter sido uma boa filha, por não ter sido uma boa mãe, pelos erros que eu cometi. Precisei me perdoar por aquela adolescente, por aquela amiga, por não ter sido uma boa amiga, por não ter sido uma boa mãe, por não ter sido uma boa esposa. Precisei me perdoar. Eu acredito que foi ali, sabe? Eu não lembro a data exata, mas eu acredito que foi ali. E quando ele pediu pra eu pedir perdão para determinadas pessoas, e eu brigava daí com Deus. Não vou pedir, não. Não vou pedir. Ah, você... Eles que erraram. Ok, mas eu entendi que eu precisava, eu não estava em terapia, isso foi um processo comigo, foi mesmo o Espírito Santo, foi Deus falando comigo ali mesmo. Então foi onde começou o processo. E entra o orgulho, porque você não tá errada. Às vezes você tá magoada, tá com raiva de alguém porque cometeu
com a outra pessoa. Não tem nada a ver com você, nada a ver. Mas você toma pra você e você não quer ver. E outra coisa, sobre o perdão, que o Senhor, que na época eu lembro que o Senhor ministrou muito pra mim. Você não perdoa. Por que você não perdoa? Quanto mais você não libera o perdão... inclusive a Kate também falou sobre isso. É como tomar um copo de veneno, né? Sim, nesse sentido. Ela falou recentemente na entrevista. Exatamente. É exatamente isso que estava acontecendo. Eu falei mesmo, o erro não foi nem comigo. Mas se você entra num lugar e aquela pessoa tá... e você sai porque aquela pessoa ela tá... significa que você não perdoou. Você disse que perdoou. E daí foi todo um trabalhar também. Cleia, te ouvindo falar isso, eu penso que para seguir uma jornada, como você está construindo uma linda jornada, que bom ao nosso lado, né, plenitude, você teve que abrir mão desse orgulho, teve que deixar muitos pesos do passado, porque se torna leve, né? Se torna leve. O caminhar. E aí, você não estava em processos terapêuticos, né? Ainda não. Mas aí, sabe que eu tô, assim... Cabeça de terapeuta é assim, né? A gente começa a refletir. A diferença da solitude para a solidão, né? Muitas pessoas se isolam na depressão, na solidão, que é quando você não consegue ficar bem na sua própria companhia. Sim. E a solitude é você ficar bem sozinha. E isso traz uma reflexão, isso remete a uma mudança, né? Sim. Achei muito legal isso, ouvir isso de você. Amiga, a gente poderia passar o dia inteiro, Podia, né? Mas a gente precisa terminar, né? Mas antes de terminar, assim, me veio uma ideia de falar algo pra você e o que viesse à mente você trazia. Pode ser uma palavra, uma frase. Tu topa? Vamos. O que você está sentindo agora? Felicidade. E o que te inspira? Continuar o trajeto. Se você pudesse resumir em uma frase a sua essência. Uau! Florescer, permita-se. Porque se eu não me permitir, se você não se permitir, você não floresce. Qual o teu maior desafio? Desafio é continuar também. Continuar é desafiador. Olhar pra dentro também é desafiador. O que tem moldado você nessa trajetória? Vocês! Vocês têm... a minha permissão e o andar junto com pessoas, o que a gente estava falando até há pouco tempo atrás, a convivência, a gente acaba se moldando. Por isso a importância onde você está sentado, a importância da conexão, com quem você está se conectando. As pessoas, a média, né, das 5 pessoas que você convive. Muito bom. Em seu trabalho, Cleia, o que te deixa mais viva? Quando chega o paciente com a queixa, a gente sabe que a queixa não é a demanda, e quando você está lá na quarta, quinta sessão e ao mesmo tempo que você leva uma palavra, ou você leva ela a pensar no que ela tá fazendo e automaticamente ela fala, uau, eu não acredito que eu descobri isso sozinha. Então eu acho que isso é o que mais me motiva ali, tá atrás tá ajudando, né, essas pessoas a se encontrarem. E esse momento aqui, em uma palavra ou uma frase, o que você definiria esse momento aqui comigo? Esse momento em uma palavra é maravilhoso. Não esperava que ia ser tão profundo. Também gostei muito de estar aqui com você. Ai, eu vou me emocionar também. E recentemente a gente palestrou sobre essência. Sim, palestramos. Foi algo surreal. E foi muito bom essa nova experiência que a gente teve. A gente se conectou, né, organizou e a gente fluiu muito bem. É como se uma complementasse a outra. E a gente tá fazendo isso aqui igual, né? Exatamente. Tá servindo pra você também. Uma plenitude. Como é bom se conectar, né? É bom. Bom, eu queria te agradecer, apesar que você já faz parte do nosso projeto, né? Você tá junto. Mas foi interessante as pessoas conhecerem como foi a tua trajetória, né, até aqui, né? A tua essência que foi resgatada, que tem tudo a ver com a identidade. E eu só quero te agradecer, minha amiga. Eu que agradeço por tudo o que estamos vivendo, eu acredito que estamos vivendo. Gratidão. Qual o conselho que você daria para as pessoas se reconectar com a sua verdadeira essência, assim como você fez? Peço para que você não tenha medo de olhar para quem você é, não tenha medo de olhar para suas imperfeições, nem para aquelas características que às vezes a gente acha que não são tão boas assim. Eu quero te dizer que você foi feita perfeita, mesmo com as suas imperfeições, e que você se permita passar por esse processo, a enfrentar suas dores. A gente costuma dizer que mexer na ferida dói mesmo, porque ela precisa ser curada. Permita-se. Então, se você gostou, curta, comente, compartilhe. Até a próxima. Obrigada, amiga.